Sobre as questões dessa escassez hídrica, né, dessa seca, a gente já teve aí nos noticiários o ministro tecendo comentários de cerca de 90 anos, né, a seca mais acentuada que tivemos. Não resta dúvida, o impacto da falta de chuva vai causar sim seca, vai secar mananciais, vão secar os rios, represas, né? Não há nem o que se comentar nisso. Mas o que nos preocupa é a ação humana, que impacta diretamente. Qualquer que seja a nossa ação, por menor que seja, impacta, causa prejuízos ambientais. Qualquer mudança no ambiente que era natural causa alteração, e essa alteração vai gerar uma consequência. Vejamos, por exemplo, o Ribeirão Tronqueira, que abastece a cidade de Iturama. A pedido da Copasa, nós fizemos uma vistoria a montante de onde é captada a água, acima de onde é captada a água, porque o nível do barramento onde é captada a água baixava drasticamente em alguns períodos do dia. A gente não encontrou nenhuma captação significativa acima, mas o que me chamou a atenção que lá a captação é feita por barramento, né? Tem uma estrutura em forma de trapézio dentro do córrego lá, em que a água, quando está em excesso, extravasa por cima e fica só a quantidade de água necessária para o abastecimento. Ou seja, 70% da água desce. O que, com a escassez hídrica, com a falta de chuva e uma série de outras consequências, essa água não está extravasando por cima, está passando somente por uma comporta que fica do lado. Com isso, a quantidade de água que deveria descer já não desce mais. Logo mais abaixo tem uma captação que é para o frigorífico. Essa captação também já fica comprometida. Essa água do córrego serve para dessedentações de animais até chegar no Rio Grande. Começa a complicar, essas pessoas passam a ficar sem água. Mas aquela máxima, né? O que eu tenho a ver com isso, né? Quem está a montante acima, né, está protegendo conforme manda a lei. Não é a Polícia Ambiental que manda, é a legislação. A Lei 12.651 de 2012, o Código Florestal Nacional, a Lei 20.922, o Código Estadual, Código Mineiro, né, Florestal, determina que as APPs devem ser protegidas. Com essa escassez, para que a gente possa subir, pode-se gerar uma fiscalização a todas as pessoas que estão acima, para verificar essa questão de preservação da APP, se está sendo preservada, se o pisoteio de animais não tem matado nascentes, que impacta ainda mais nesses olhos d'água, né? Tudo isso é prejuízo ambiental causado por ação humana que deixa de cumprir uma legislação. Qualquer agrônomo, qualquer pessoa pode falar da importância das matas ciliares, que acaba sendo aí as nossas APPs, que é as áreas de preservação permanente, conforme determina as legislações. Para se manter os rios cheios, a gente sabe que o que mantém os rios cheios são as águas subterrâneas. Com o excesso de explotação de água, principalmente subterrânea, através de poços artesianos, causa prejuízo, baixa o nível do lençol freático. Com o assoreamento do córrego, com essa falta de preservação, falta do manuseio correto do solo, causa assoreamento. O espelho d'água, com o assoreamento, ele fica maior, mais espalhado. Com isso, evapora mais, causa evaporação. Essa água que evapora não chove aqui, o vento leva embora, não está chovendo em lugar nenhum, né? Acaba se perdendo essa água, que impacta no nível do rio. As águas subterrâneas, estando baixa, acaba que o rio não se mantém cheio, né? Nós precisamos de recarga no lençol freático para que o rio se mantenha cheio através das minas, que são desde os seus afluentes, desde as pequenas minas que formam os córregos, e os córregos vão desaguar no rio, formando aquele volume imenso de água que a gente acostumava ver. Então as ações humanas têm impactado, né, para cada árvore que tira. A gente pensa só quando se diz em tirar a árvore, até hoje tira, mas o mundo, o desenvolvimento sustentável deve ser aplicado, porque sem impactar o meio ambiente não há como desenvolver. Para cada árvore que tira para fazer um asfalto da cidade, é uma área impermeabilizada, é um prejuízo ambiental. Para cada, vamos pensar lá no passado, para cada árvore que foi retirada para a época, para formar a primeira pastagem, para criar o primeiro rebanho bovino da região, foi necessário um desmate. Foi necessário, como se sabe, a época do descobrimento, aqui tudo era
mato, né? Já vamos trazer também uma questão. Na época do descobrimento, para celebrar a primeira missa, fizeram o corte da primeira árvore, das primeiras árvores, fizeram uma cruz, já sem autorização ambiental, né? Naquela época já foi tirado porque tinha-se ideia que o patrimônio, que o meio ambiente jamais se esgotaria. Mas quando cresce a população, o problema aflige cada dia mais o meio ambiente, e aí temos consequências de águas não potáveis. Às vezes tem água, mas não está mais potável, excesso de esgoto jogado, a falta de água, porque conforme eu disse, eu furo um poço artesiano e não tenho o cuidado necessário de não gastar água em abundância. Aquela água que eu jogo, vai voltar para a terra, não, parte dela evapora, vai escorrer, vai ficar não potável, vai sujar, o asfalto está cheio de sujeira, de catarro, de fezes, de urina das pessoas, e essa água escorreu na rua que vai para o córrego, né? Tem todo um prejuízo aí. E a água conforme as legislações determinam, é um bem público, ninguém pode ter direito a mais água que o outro. E em caso de escassez, prevalece o consumo humano. Tudo que se pensar impacta, gera fiscalização, gera prejuízo, e as fiscalizações são mínimas. Por mais que façamos ações educativas, repressivas, há ainda a sensação de que o meio ambiente vai conseguir se regenerar, se reestruturar, voltar a ser como era antes, achar que o que a gente fala, o que está acontecendo é mentira. Quando você passa por um período de escassez hídrica, como estamos passando, as pessoas passam a entender um pouco, aí quer achar um culpado, quando na verdade deveríamos pautar cada um a nossa ação, né, sem apontar dedos no maior culpado ou no menor culpado, e todos temos as nossas culpas, né, que tomamos banho demorado, a maior parte da nossa energia é vinda através da produção hidrelétrica, né, e tudo isso é gasto de água. Para cada vez que a gente deixa, por menor que seja, de observar uma forma de economia de água, a gente impacta. Tem quem impacta mais, tem quem impacta menos, mas a gente deve pensar primeiro em nós, depois no nosso bairro, e aí sim formar uma coletividade com uma consciência ambiental que a gente não tem visto, infelizmente. É sempre culpando aos órgãos, ou o governo, ou os órgãos fiscalizadores, a culpa é de A, é de B, mas quando vai sofrer a multa, que uma multa hoje por falta de outorga, dependendo do porte de empreendimento, chega a R$500 mil, um poço artesiano normal é R$22 mil, cerca de R$22 mil uma multa. É um absurdo, para que isso? Tem que prender, para que haja um equilíbrio, para que as pessoas não perfurem sem obedecer critérios técnicos, para que as pessoas perfurem observando que a água é um bem público. Por isso a legislação cada vez tende a ficar mais rigorosa, inclusive já se tem aplicado a questão criminal para quem perfura poço artesiano e não o outorga. As pessoas estão respondendo em algumas comarcas já pelo crime do artigo 60 da Lei 9.605. A gente fica com aquele pensamento, né? Do que adiantará eu ter milhões, conseguir fazer uma fortuna, se não houver água para eu comprar? Não adianta o dinheiro se não ter a matéria-prima. A prova foi aí, fazendo uma analogia com a pandemia, né? Quantos milionários tinham? Mas não tinha vacina. Quantos bilionários morreram? Quantas pessoas tiveram por não ter o remédio? Então não adianta o dinheiro. A melhor forma é a precaução. Como na pandemia, se era a melhor forma, por primeiro momento, era a proteção, máscara, álcool, isolamento, conforme foi orientado, hoje, com a questão da água, da escassez hídrica, independente da quantidade de chuva, a melhor orientação é prevenir, né? E cada vez mais economizar água, fazer gestões inteligentes, reaproveitar, para que a gente consiga ter um meio ambiente ecologicamente aí preservado para as presentes e futuras gerações.